Nós estamos abrindo a terceira mostra interdisciplinar de Ciências e Cultura da Escola Estadual Arthur Bernardes e que por motivo de tanta chuva não foi possível fazer aquela abertura que nós teríamos planejado. Mas a mostra está acontecendo e nós esperamos que todas as pessoas que aqui vierem sejam muito bem-vindas, que visitem os trabalhos porque eles estão um conteúdo muito bom. E este ano nós temos, além dos trabalhos da escola, está acontecendo também a primeira mostra que traz o descobrimento do Brasil e a construção territorial vista pelos portugueses. Esse trabalho poderá ser apreciado no salão, no pátio coberto. A gente espera assim que, apesar do tempo, os alunos tenham sucesso e mais uma etapa deste ano está sendo cumprida. E a gente agradece a presença de todo mundo e espera contar com a comunidade como sempre nós podemos contar. Obrigada. Para a dobradura. Muitos confundem dobradura com origami, mas não. Origami não admite nenhum tipo de recortes nem colagem. Já a dobradura admite recortes, colagem e até pinturas, como vocês podem observar aqui. Bem, nós montamos os painéis com algumas historinhas, como vocês podem observar.
Agora, aqui são algumas técnicas de pintura. Aqui são os objetos que fazemos a topiaria, que são usados. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho. O tema do nosso trabalho é piscicultura, a técnica de criar peixes. Vamos falar um pouco do ligamento dos peixes com os 500 anos do Brasil. O peixe foi uma das fontes alimentares nesses 500 anos do Brasil e hoje também é uma fonte alimentar, só que numa proporção muito maior. Do peixe nada jogado fora. Da pele fazemos bolsas, sapatos, roupas e etc. Sua carne podemos fazer mais de 20 tipos de pratos diferentes, porque é uma carne rica em proteínas e não contém colesterol. Os ossos do peixe, antigamente não podíamos fazer nada, mas hoje há indústrias especializadas em fazer a farinha de peixe. Nosso trabalho é a cura que veio do céu. A gente está tentando orientar as pessoas como usar os antibióticos, porque tem muitas pessoas que usam incorreto o antibiótico. Esses aqui são alguns antibióticos: dansagem, benclasto, folha da fortuna, penicilina, que a gente usa. Por exemplo, a dansagem é servida para dor no estômago, infecções respiratórias, diarreia e desinteria. O benclasto a gente usa para cólica, diarreia, reumatismo agudo, inflamações da boca, garganta, estômago, intestino, rins e bexiga. A penicilina a gente faz o chá dela, combate a febre e processos inflamatórios, age nas doenças das vias respiratórias. E a folha da fortuna ou poeirana, o suco das folhas dela é contra a afta, calos, sepselas, feridas, frieiras, pragas, insetos, várias coisas. Então a gente orienta bastante as pessoas como usar. Os alunos da quinta série vão mostrar os animais em extinção. Aqui temos o quadro sobre os mamíferos no Pantanal. Aqui temos aves piscícolas da América do Sul. Aqui temos peixes e quelônios do Brasil. Mamíferos ameaçados em extinção. Aqui temos umas fotos que nós tiramos, que está mostrando sobre a ararinha, o campeiro e outros bichos. Aqui é uma maquete representando o Pantanal. Estuda, vai ser na Globo. Ah, vou. Tinha que falar meu trabalho.
Nosso trabalho é chocolate, o alimento dos deuses. Aqui vamos ensinar a fazer bombons e ensinar um pouco da história do chocolate. Aqui temos uma promoção, a gente vai distribuir isso daqui, depois de olhar. Aqui é uma rifa e aqui é uns enfeites que tem para ficar as visitas ali. Eles estão fazendo chocolate e daí no final a gente sempre entrega os bombons para quem assiste. Fala o nome do trabalho. Já falei. Tá bom. Se tivesse jeito de eu falar a minha parte, você falar o resto. Bom dia! O nosso trabalho irá mostrar um pouco sobre o grande artista brasileiro, sua vida, seus poemas e suas músicas. Estamos falando de Vinícius de Moraes, que além de poeta, foi um grande compositor musical. Vinícius de Moraes nasceu no Rio de Janeiro em 19 de outubro de 1913 e faleceu em 9 de julho de 1980. Soneto de Fidelidade. Soneto de Fidelidade. De todo meu amor serei atento, antes de contar o zelo, eu sempre, e tanto, que o mesmo faço do maior encanto. Dele sem encante, mas eu pensamento, quero vivê-la a cada momento. Eu falei, isso é uma história. Nós somos alunos da 7ª Série C e escolhemos como tema do nosso trabalho a literatura popular brasileira, que através da oralidade e dos inúmeros tipos de texto que produz, é o mais autêntico retrato da natureza humana nesses 500 anos de Brasil. A literatura popular brasileira procura retratar o homem, seu mundo, seu ambiente, suas tristezas, suas alegrias, enfim, seu modo de ser e viver. A literatura popular possui vários tipos de tipologias, como lendas, parlendas, trava-línguas, crendices, rimas, cantigas de ninar, cantigas de rodas, músicas e etc. Nosso objetivo é mostrar às pessoas nossa próxima porém, é uma tradição que quer um objetivo de vida, nossa saúde e na comunicação. No relacionamento familiar, para facilitar uma boa alimentação e creio os queijos, uma boa alimentação, iogurte e brócolis, iogurte e outras coisas mais. A osteoporose é uma doença que ataca o osso maior do corpo, o fêmur, porém ele se esfarela e vai ficando oco por dentro. E, sim, as causas da osteoporose são envelhecimento do ser humano, deterioração pois ela continua sendo um sério problema de saúde pública. Os avanços no seu conhecimento e a tecnologia disponível para o seu controle ainda não têm sido suficientes. A tuberculose chegou ao Brasil junto com a colonização, meados do século XV e XVI. Em 1882, ainda não haviam identificado o agente responsável por essa doença, que trata-se do bacilo de Koch, cujo nome científico é Mycobacterium tuberculosis, descoberto pelo bacteriologista alemão Robert Koch. Antigamente, a tuberculose era considerada uma doença crônica e hereditária ou uma infecção degenerativa. Não.
O nome do nosso trabalho é Os Adolescentes de Ontem, Hoje e Amanhã. A gente vai mostrar um pouco do passado, do presente e do futuro. Como os adolescentes se comportavam no passado e como agora eles mudaram do presente e como eles irão comportar no futuro. O nosso trabalho está explicando um pouco sobre o que os adolescentes gostam de fazer hoje, o que eles não podiam fazer no passado e o que eles irão fazer no futuro. Então, dando uma... O adolescente, no passado não tinha vez. No presente são soltos demais. E no futuro, vamos imaginar, serão pior ou serão melhor. Muito obrigada. Porto de Paranaguá, 65 anos de dinamismo. O objetivo do nosso trabalho é mostrar para as pessoas que a história do Porto de Paranaguá está ligada à colonização do Estado. Começou na metade do século XVI, com a colonização da Baía de Paranaguá. O porto foi inaugurado oficialmente no dia 17 de março de 1985, com o nome de Porto Dom Pedro II. Ao longo da história do porto, ele vivenciou ciclos econômicos de ouro, erva mate, madeira e café. Os ciclos da erva mate e da madeira foram mais desenvolvidos no Paraná. Logo a seguir, veio o boom do café, que ativou nossa economia, projetando o norte do Paraná, transformando o Porto de Paranaguá no maior exportador de café do mundo. Hoje estamos no ciclo da diversificação. Após a construção de estradas de ferro, iniciou-se uma nova era para o porto. Abriu o caminho para que a produção do Sudoeste pudesse chegar a Porto, aumentando assim o volume de negócio, notadamente de cereais como soja, milho, trigo, algodão, farelo e os óleos vegetais. E esses cereais passaram a representar a fase da diversificação. O Paraguai também se beneficiou, garantindo, através de um convênio com o Brasil, um excelente acesso ao seu Porto Franco para mercadorias importadas e exportadas via marítima daquele país. Bom, o nosso trabalho está relacionado ao grande número de zoonoses, distribuído pelo planeta, que levou a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a tomar medidas de vigilância em portos e aeroportos. Zoonose significa doenças transmitidas de animais para o homem ou vice-versa. Existem mais de 100 zoonoses distribuídas pelo planeta, mas nós falamos somente sobre a raiva, a brucelose, a tuberculose, a toxoplasmose, a cisticercose e a leishmaniose. O objetivo do nosso trabalho é mostrar um pouco mais sobre o Exército, o dia que ele é comemorado, o ano em que foi formado e tudo o que é usado. Por exemplo, os utensílios do Exército e tudo mais. O patrono do Exército também. O Exército, além de vários objetivos, ele ainda tem o objetivo de formar cidadão para o futuro, mais competente e com mais força. Aqui nós temos esses quadros com os símbolos do Exército e um dos 4 selos do Brasil, esse simbolizando as armas. Aí nós temos os utensílios usados pelo Exército.
Aí as bandeiras e os símbolos. Aqui nós temos as fardas. Aqui nós temos as fotos das nossas viagens ao quartel de Cruzeiro do Oeste e ao tiro de guerra de Paranavaí. E logo depois, as fotos do treinamento de um soldado de Cidade Gaúcha, quando ele serviu o exército. Ali nós temos as fardas, a feminina e a masculina. A feminina é a farda de passeio, pois ela tem a fivela dourada. Ali nós temos o patrono do exército, Duque de Caxias. E logo mais acima, alguns cartazes explicando algumas coisas do nosso trabalho. Aí nós temos uma maquete com a simulação de uma guerra, conta o campo de ataque e o da defesa. Nós estamos aqui para mostrar um pouco do nosso trabalho e o que nós queremos mostrar à população, que é o petróleo e para que ele serve e a importância dele para o nosso dia a dia. Aqui, o nome do nosso trabalho é Ouro Negro. Aqui temos alguns derivados, como os fertilizantes, o picho, asfalto, a parafina, a graxa e um dos principais, como a gasolina, o óleo diesel, o óleo lubrificante e o óleo queimado. E aqui temos a tabela dos maiores produtores do derivado, que os Estados Unidos tem 25,3%, a Rússia 8,4%, o Japão 6,1%, a China 3,9%, a Alemanha 3,5%, Reino Unido 3,0%, Itália 2,9%, a França 2,6%, e aqui no quadro temos as principais refinarias que temos aqui no Brasil, que algumas delas estão sendo vendidas para os Estados Unidos. Nosso trabalho fala sobre os artistas que pintaram a floresta brasileira. O que se conhece hoje sobre a fisionomia do Brasil nos séculos passados deve-se aos artistas e naturalistas que percorreram as matas do país. Chegaram à colônia portuguesa com a missão de retratar o Novo Mundo. Pintores e desenhistas juntaram-se às expedições científicas. Tais como fotografias e filmes de hoje, eles documentaram o passado do país e sua biodiversidade, por meio de grandes obras como estas. Esta é uma obra em forma de mapa, conhecida como Terra Brasilis. Ela foi desenhada entre 1515 e 1519. Se caracteriza pela mistura de imaginário e cartografia. O mistério, o exótico e a curiosidade revelam desde então o Brasil para o mundo. Nestes anos todos, a xeretice do estrangeiro produziu muito conhecimento para as ciências, as artes e a filosofia. Muitas dessas obras revelaram o Brasil para os próprios brasileiros. Em nosso trabalho, vamos destacar os pintores e suas obras. Concluindo nosso trabalho, no século XIX, pintores e desenhistas juntaram-se às expedições científicas para retratar o Novo Mundo. A representação fiel da topografia, da fauna e da flora do Brasil era o material de trabalho nas universidades europeias. Nós, estudantes, gostaríamos de homenagear um grande artista do século XIX que retratou muito bem as suas obras, mas que infelizmente morreu afogado às margens do rio Guaporé, que foi o Tio Nai. Os estudantes e a sociedade brasileira agradecem essas relíquias que retratam o passado do Brasil. Muito obrigada.
grande objetivo do nosso trabalho não é somente demonstrar a beleza das obras, e sim o valor histórico para o nosso passado. Muito obrigada. Bom dia. O objetivo do nosso trabalho é explicar para as pessoas o que é endometriose, como ela surge, quais são os métodos usados para o tratamento e o diagnóstico da doença. Esse aqui são ervas homeopáticas que servem para combater a dor. Esse aqui é a receita do remédio. Esse aqui é a tintura depois de pronto. Esse aqui são focos de endometriose. Esse aqui é o ovário. Esse aqui são focos dessa doença. A conclusão que nós chegamos é que essa doença é da mulher moderna. O que pretendemos com esse trabalho é mostrar para todos vocês um pouco da influência da civilização egípcia sobre a nossa cultura e um pouco sobre a civilização. Ela teve muita influência na matemática, na geografia e na própria medicina. E também mostrar não só as influências que ela teve na nossa civilização, mas as influências que ela teve na civilização de outros países também. Bem, aqui nós estamos também representando o povo egípcio, como a Cleópatra, o escravo, o cidadão e as odaliscas. Temos também as tendas que são típicas do Egito e algumas especiarias que eles faziam lá no Egito. Temos aqui como também vasos e cestos. Temos aqui também o alfabeto egípcio, feito no papiro, o papel que eles usavam muito antigamente. E temos o desenho egípcio, que é original do Egito, que nós conseguimos numa feira que teve, da civilização egípcia. Bom dia, somos alunos da 7ª série, bem-vindos ao Museu da Moeda. Agora vocês irão conhecer um pouco mais da história do dinheiro no Brasil e no mundo. Desde os tempos primordiais, o homem comercializava suas coisas. Uma das primeiras formas de comércio que existiu foi a troca. Eles trocavam gêneros naturais do mesmo valor. A qualidade exigida por esta permuta era a transportabilidade e a duração. Trocavam-se animais por arroz, sal, trigo, armas, etc. Uma primeira transformação ocorreu da troca à compra e venda. Ou seja, em vez de mercadorias de uso imediato, passou a se trocar gêneros de maior duração. Por exemplo, tapetes e peles para usar. Em seguida, foi dado outro passo para a introdução da moeda, com a adoção de gêneros raros e apreciados, como símbolo da permuta. Aqui temos vidros coloridos, penas de pássaros, conchinhas. Este tipo de comércio ainda está em vigor entre a população selvagem. A descoberta dos metais facilitou bastante as trocas comerciais. Primeiro, os metais eram reduzidos a vergas, ou seja, barras finas e maleáveis. Depois foram adquirindo as formas arredondadas. E por último, ganharam os sinais convencionais imprimidos que lhe determinavam o valor. Os gregos foram os primeiros a pôr em circulação as moedas de ouro e prata, ou de liga mista dos dois metais, chamada de electro ou electro, a qual era conhecida como ouro branco. Nessas moedas havia efígies ou imagens de deuses ou símbolos diversos. Também os romanos tiveram moedas metálicas. E desde os tempos da República, começou a surgir nas classes mais cultas e ricas um interesse muito vivo pela numismática. Vocês sabem o que é numismática? Não. Numismática é a ciência que estuda a moeda e o seu colecionador. Um colecionador de moedas chama-se numismata. Essas primeiras coleções foram escolhidas em base de critérios, sobretudo estéticos,
ligando as preciosidades dos metais e a finura da cunhagem, pois figuravam ao lado de pedras preciosas e objetos de valor. Na Idade Média, a crendice popular considerava que as moedas antigas eram dotadas de magia e também usadas como talismãs. Começaram então a surgir as primeiras fontes de desejo, nas quais que a pessoa tirava a moeda e fazia o seu pedido. Nessa época, começaram a formar-se a convicção de que as moedas eram fontes preciosas para pesquisas históricas. Desde então, a numismática ligou-se a nomes famosos e sempre mais numerosos se tornaram as coleções. Hoje, existem livros que retratam essa história. Vamos lhe mostrar agora um pouco dessa história. Temos aqui expostos alguns exemplares de moedas que fizeram história no Brasil e no mundo. Esta, apesar do tamanho, era uma moeda utilizada nas Ilhas Carolinas e medem até 4 metros de diâmetro. E sem dúvida nos convida a fazer economia, pois já pensou em levar uma moeda dessa ao shopping? Temos também exemplares de cédulas que também são moedas. Aqui temos algumas moedas de outros países, como por exemplo, Japão, Portugal, Estados Unidos, Argentina, México e Paraguai. Temos aqui moedas do tempo do Império, que vai de 1862 a 1879, que são essas. E temos estas duas amostras das primeiras cédulas existentes no Brasil. Nosso objetivo nessa mostra foi tornar público que existem muitas coisas a fazer com nossas moedas, a não ser gastá-las desvaradamente. Reparem em nossas moedas, elas contêm um pouco de nossa história. Muito obrigado pela sua presença. Não fica assim, não. Tia, tão bonitinha, ela fez tão bonito. O objetivo do nosso trabalho é mostrar que Fernando de Noronha foi portão para as embarcações portuguesas. É a nossa primeira capitania hereditária. Nesses 5 séculos, as ilhas já passaram pelas mãos de muita gente e pelas mãos de muitos invasores. Os principais habitantes que tem na ilha é a família de militares, funcionários civis e agricultores, e os pescadores e os presidiários. As principais atividades econômicas que existem lá é a agricultura e o pequeno lavoro de milho, feijão e mandioca, a pesca e o rebanho bovino e suíno. O serviço que a ilha pode oferecer é o telefone DDD, hospitação em caso de emergência, agente de viagem de turismo, supermercados, restaurantes e lanchonetes, central de artista e artesão, blocos e veículos de aluguel, motel e pousadas industriais. Há sofrimento para isso, o serviço social é precário e até a falta de água. Há um encantamento neste lugar e muitas lendas são contadas. As pessoas que moram lá nos dizem, aqui temos alguns problemas, mas como em qualquer lugar, a gente escuta. Fernando de Noronha sempre foi entrada para as embarcações portuguesas. E aqui temos a infraestrutura, a energia gerada a hora, a estrada de rondagem da BR, o Rio Golfinho, Rádio Golfinho FM, aeroporto, porto e escola de primeiro e segundo grau de artes pré-escolares, creche, sistema de comunicação, parques telégrafos e usina de tratamento de lixo. Queremos, através dele, mostrar às pessoas a importância das árvores. Como exemplo, temos o pau-brasil e também a peroba. Como exemplos, também temos o babaçu e a carnaúba. Jequitibá. O jequitibá é uma árvore capaz de atingir 40 metros de altura. É muito importante na marcenaria. É encontrada na região sudeste. Aqui tem alguns exemplos de madeiras brasileiras: angico preto, caixeta, castanheira, cedro, cerejeira, eucalipto, garapa e embuia. Paineira. Fornece paina que se utiliza para encher estofados, travesseiros e almofadas. Também é encontrada na região sudeste em uma parte da região centro-oeste. Só. O nosso trabalho é sobre a poluição. Eles
as placas que causam poluição visual e quero explicar também que tem indústrias que têm filtro, que usam filtro, e outras indústrias ela polui o ar, polui a água, vira petróleo no chão, e esses são alguns tipos como água poluída, sendo poluída, e essa daqui é a indústria com água limpa, com filtro, ela toda. Aqui temos também um cartaz da indústria com ela poluindo, né? Ela soltando fumaça, poluindo a água, soltando óleo, poluindo o ar. Depois temos a poluição visual. Ela é provocada pelo excesso de informação. Ele pode ser expresso por forma de cartazes, letras, placas luminosas e também pode ser provocada por muitas cores. Aqui no outro cartaz nós temos a poluição sonora. Essa poluição é causada pelo excesso de volume, como trânsito, buzinas de carro, som muito alto, trânsito de caminhões, e ela também é causada com o excesso. Se você pôr uma pessoa dentro de uma garagem, com um caminhão junto, ligado, a pessoa pode até morrer, tudo fechado. A pessoa pode até morrer por causa dos decibéis do caminhão. O caminhão tem até 90 decibéis. Daí depois nós temos um cartaz falando sobre a poluição um cartaz da poluição do ar. Aqui nele um cartaz mostrando o nitrogênio, o oxigênio, o gás argônio e o gás carbônico. E ele tem muitas outras coisas. Por exemplo, o gás carbônico, ele pode ter muito pouco volume de porcentagem, mas ele pode causar um grande estrago na natureza. E o nitrogênio, ele pode ser causado com um grande excesso de informação. Bom dia, somos alunos da 8ª série do ensino fundamental e pretendemos trazer à nossa comunidade um problema que por enquanto não nos afeta diretamente, mas que certamente será o maior problema do século XXI, a escassez de água potável, que vem sendo conhecida como a commodity do século XXI, ou seja, mercadoria cotada em bolsa de valores. Vamos trazer também o tratamento das águas de rios e lagos, fotos sobre a estação de tratamento, regiões onde estão em conflitos por falta de água, mostrar os poços artesianos e o que a indústria faz com o seu lixo, fotos das cataratas do Iguaçu, notícias sobre a falta de água e mostrar também o quanto ela é importante e não podemos desperdiçá-la. Acabou. Água, não. O planeta Terra tem 60% de seus tecidos cobertos por água. Mesmo assim, vivemos um quadro preocupante. 97,3% vem de água salgada, nos mares e oceanos. 2,07%. Bom dia! Nosso trabalho é falar sobre o leite, um alimento vulnerável. Vamos mostrar o processo que o leite passa antes de chegar em nossa mesa, os cuidados necessários com o leite e a importância dele para o nosso organismo. Aqui nós temos uma fazenda modelo, uma fazendinha, uma fazenda. As melhores vacas produtoras de leite e os pesticídios que usam no gado.
para combater pragas. E aqui nós temos um mosaico das melhores vacas que ganharam prêmios como maior vaca leiteira. Aqui nós temos uma ordenha mecânica, aqui o processo manual, aqui nós temos os transportes de carregação do leite. Aí o leite contém 88% de água e 22% de gordura. E aqui nós temos o gráfico dos principais países produtores de leite. Aqui temos os derivados do leite, os leite e o que é feito e como também é feito os derivados do leite. Aqui temos a maquete do leite mais importante, que é o leite materno. Aqui temos o consumo e aqui temos os lixos recicláveis, que é o lixo feito do leite quando for consumir o derivado, e os leites prefira embalagem reciclável. O leite está vencido. Nosso trabalho é sobre os índios do Brasil. Nós queremos mostrar para vocês como que era a vida dos índios. Daí isso aqui são alguns gestos que eles faziam. Eles mesmos fabricavam esses objetos. Aí eles vendem. Umas coisas veio de Manaus, outras de Santa Catarina. Essas coisas são oficialmente foi os índios que fez. O nosso trabalho é sobre cunicultura. Nós temos para informar para vocês como que você pode cuidar do coelho. Aqui vocês podem ver o cerco do coelho e aqui a ação que pode dar. Aqui vocês podem ver os cartazes do nome das doenças, como pode causar, os sintomas e a prevenção dos tratamentos. Pedro. Por isso dá para ser produzido a partir de 5 meses, sem apoio da pompada. Na época do cruzamento, deve-se levar a fêmea e entregá-la ao macho para o cruzamento. A gaiola deve ter de 80, 60 a 45 centímetros. A gestação deve em média de 30 dias. Antes da aparição, ou seja, separar o macho da fêmea, a gaiola da fêmea deve ganhar um ninho com palhas ou capinças. Selecionará as penas retiradas de sua própria barriga para crescer o ninho. Pode nascer até 18 filhotes, mas a média de 8 filhotes. Com 70 a 80 dias, o coelho já está pronto para ser sacrificado, pesando em média de 2 kg a 2,5 kg. Bom dia! Nosso trabalho é sobre ouro verde. As primeiras mudas de sementes de café chegaram no Brasil no século XVIII, por volta de 1730, vindas da América Central e Guiana. Só a partir do início do século XIX, a cultura desperta mais interesse nos grandes proprietários, torna-se rapidamente a principal atividade agrícola do país. Bom, aqui há algumas espécies de café, como o Iapar 59, o tupi, o acaiá, o catuai e o rubi. Geralmente, o tupi é um dos mais usados no Brasil. No início do século XX, os cafezais cobriam extensas partes, que vai do Paraná ao Espírito Santo. A cafeicultura despontou entre as monoculturas exportadoras, desbancando a cana-de-açúcar e iniciando o ciclo econômico do café, que foi, sem dúvida, a urbanização industrial do país. Bom, aqui a gente tem a planta tupi. A planta tupi ela é mais plantada no Brasil por quê? Porque ela é bem difícil de ter as doenças e as pragas que atingem os cafés. Na década de 60, 70 e 80, o Brasil exportou entre 15 e 18 milhões de sacas por ano.
com a participação de 27% no volume exportado mundialmente. Aqui são os tipos de doenças que o café tem: o ferrugem, a cercose e as bacterioses. Na década de 90, uma nova cafeicultura passou a ser preconizada com o uso intensivo de insumos e tecnologia mais moderna. O plano da revitalização da cafeicultura destacado pelo Café Adensado tem como os objetivos básicos aumentar a rentabilidade e estabilidade econômica dos cafeicultores, via eficiência produtiva, redução de custos e melhoria da qualidade do produto. Este novo modelo vem permitindo a retomada da atividade cafeeira no Paraná, em bases sólidas, possibilitando ao Estado a recuperar o papel de destaque que já disputou aqui no cenário brasileiro. O café continua sendo uma das maiores riquezas do Brasil, pois está contribuindo para o ingresso substancial das divisas geradas pelas exportações. As pragas que atingem os cafezais são o bicho negro, que atacam as folhas, os atacam a raiz, a broca atacam o grão. Isso não dá mais desenvolvimento para o café. As doenças que atingem os cafezais são muito perigosas também e não dão o desenvolvimento para o café. O café também precisa de bastante produtividade. Para isso, o solo deve ter bastante matéria orgânica e outros elementos químicos para ele crescer com esse cheirinho delicioso e aquele gostinho delicioso que é no mercado. Nosso trabalho foi feito para mostrar um pouco para vocês sobre a cultura do café. O café é muito importante no nosso país. Obrigada. Principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas o que mais é utilizado mesmo no estado é em Minas Gerais. Bom dia, nosso trabalho é sobre parques nacionais. A teoria é bastante clara. Um parque nacional deve ser criado com a finalidade básica de proteger a riqueza natural de uma região. Depois disso, essa área torna-se um centro de pesquisa científica e uma alternativa de lazer aberta à população. O primeiro parque dos Estados Unidos foi criado em 1872, uma área de 8.853 km. No continente africano, para se ensinar a descrever ecológico, criaram reservas e grandes parques nacionais. No Brasil, temos 36 parques nacionais, somando de forma superfície maior que a de Portugal. Parece muito, mas na realidade, essa reserva significa menos que 2% do território brasileiro. É importante frisar a diferença entre parques nacionais e reservas biológicas e ecológicas. Parques nacionais são áreas significativas delimitadas à preservação da ecologia e à proteção da fauna e a flora. A criação do parque depende da decisão do governo federal, depois minucioso o estudo do lugar. Parques do Brasil. Todos os parques nacionais brasileiros, por ordem de criação, nomes, data de criação. Aqui temos os 36 parques nacionais brasileiros e aqui temos os estações e localistas. Temos o Tio Mesônico, que é aqui só cá. Também temos sobre a reserva particular do patrimônio natural Caraguatatuba da Divina, que foi criada em dia 30 de novembro de 1997. Em São Manuel, se localiza no oeste do Paraná. E a área da reserva é de 322,30 hectares. E o objetivo do nosso trabalho é mostrar a vocês como a natureza tem muita importância para vários itens. Eu também cansei, eu também aqui, ó. Uma hora aqui, ó. Se você está aqui, eu só vou ser daqui. Boa tarde. O nome do nosso trabalho é Capital Ecológica. O nosso objetivo é mostrar para vocês alguns pontos turísticos de Curitiba ligados à ecologia. Curitiba é conhecida como capital ecológica. Tudo o que você precisa fazer para apreciar a natureza de Curitiba é olhar à sua volta. Temos aqui a imagem dos pinheirais. Pinheiro significa uma grande quantidade de pinheirais. Na década de 80, um grupo de urbanistas da Universidade Federal do Paraná desenvolveu um projeto. Nos anos 60, esse projeto foi elaborado e tornou os serviços mais acessíveis para a população.
cidade é para todos os gostos. Muitos são os pontos da nossa capital. Nessa imagem podemos observar o calçadão das ruas das flores, um jardim vivo de cada estação, constantemente remodelados. É um ponto de circulação e lazer dos pedestres. A Rua 24 Horas é um espaço aberto com dezenas de lojas para atender as necessidades de quem vive na cidade. Bares, farmácias, lavanderias, casas de vídeo, floriculturas e mercadinhos à disposição da população dia e noite. O Jardim Botânico é uma imensa área verde com estufas para verdes, lagos e muito espaço disponível para quem gosta da natureza e para quem quer estudar botânica, inaugurado em 5/10/91. Parque do Passaúba, espaço de falta e área de proteção aos rios. É também considerado um espaço de educação ambiental. Parque Iguaçu. Abrigo zoológico é o maior parque urbano do Brasil, com 8 milhões de quilômetros quadrados de natureza pura, santuário dos grandes animais, leões, girafas, jacarés e com uma praia artificial. Bosque João Paulo II. 48 mil metros de mata nativa, inaugurado com a visita do Papa João Paulo II, Curitiba está localizada perto do centro cívico que abriga os prédios do governo. Parque Barigui. A 5 km do centro, oferece muitos equipamentos de lazer, churrasqueiras, piscinas esportivas e restaurantes. E recebe 15 mil pessoas a cada final de semana para curtir as florestas nativas, os bosques, o lago e os pequenos animais nativos. Parque Bacaxiri. Tem bosque de araucária, gramados e quadras esportivas para o lazer. Passeio Público. Preservação Natural no centro da cidade, inaugurada em 1886, é um ponto de encontro para crianças e adultos. Ópera de Arame e Parque das Pedreiras. Equipamento cultural inaugurado em 18/3/1992. É destinado a apresentações artísticas e culturais. Junto com o espaço Paulo Leminski do Parque das Pedreiras, foi edificado em ferro tubular. Tem capacidade para 60 mil pessoas. Toda a obra é cercada por um lago e cascata. Cidade de muitos países. Assim podemos chamar Curitiba porque ela é um centro de muitas culturas, trazidas por imigrantes do mundo inteiro, que ajudaram a construir cada pedacinho da cidade, que estão representados por seus imigrantes, italianos, poloneses, alemães, árabes, chineses, japoneses, suíços e ucranianos. As manifestações mais evidentes do povo são encontradas nas arquiteturas, artesanatos, culinária, hábitos e costumes. Nós temos aqui o portal da entrada, a Santa Felicidade. É um exemplo de muitos imigrantes que transformaram a nossa capital em uma área cosmopolita. Santa Felicidade dedicada totalmente à culinária. Universidade Livre do Meio Ambiente. Inaugurada em 15 de junho de 1992, com o objetivo de formar as pessoas uma consciência de defesa ambiental como fator de sobrevivência. Edificado em eucalipto, o prédio possui uma rampa em forma de espiral, que permite uma vista panorâmica do entorno.
Curitiba, capital paranaense, é reconhecida por seu potencial desenvolvimentista. Denominada como a Cidade Sorriso, em tempos passados, capital ecológica mais recentemente. Curitiba faz parte do rol das cidades que se adaptaram ao ritmo do crescimento populacional, sem deixar de lado as estratégias de planejamento que a tornou uma metrópole organizada e ciente de sua dimensão. Ele foi de carteirinha, foi de carteirinha. Eu mais nós não vamos entrar, não? Para vocês que com o decorrer do tempo a moda foram se modificando. Então com isso a gente vai fazer um pequeno desfile para mostrar para vocês como era antes e agora. Queremos agradecer a vocês, obrigado pela presença. Eu falei que se escondeu. Eu tô dela, deve ser filmado. O objetivo do nosso trabalho é mostrar como a aspirina pode ser usada contra infartos e câncer no intestino grosso. E por isso, aqui temos os tipos de aspirina. Aspirina com a fórmula C, o ácido acetilsalicílico, aspirina C, aspirina forte, aspirina efervescente e aspirina Bufordil, aspirina infantil, Alka-Seltzer e cafeaspirina. Dá um close aqui, ó. Queimou o filme. Se não queimou, você não se esquece. Agora não vai na tela. Não, não é filme agora. Eu nem falei Capricila queima a câmera e tudo. O nosso trabalho é lata fotográfica. O nosso objetivo é conscientizar a comunidade da importância que teve que tem a fotografia, como forma de registro da imagem, desde sua criação até nossos dias. Hoje temos por meta demonstrar através da lata fotográfica que é possível fazer o registro da imagem, porém de uma maneira rudimentar, ou seja, mais simples, como essa que nós fizemos com esta lata. Fica mais bonitinho. Essa aqui, ó. Essas fotos nós tiramos com esta lata. Ficou legal pra caramba.
Mas antes de começarmos os nossos trabalhos ali na prática, vejamos um pouquinho da história da evolução da fotografia. Antes da invenção da câmera, as pessoas dependiam dos pintores para registrar cenas do mundo à sua volta. No século XVI, os artistas usavam um dispositivo chamado câmera escura, que produzia uma imagem e eles depois desenhavam. A câmera escura podia ser o quarto ou uma caixa, totalmente escura por dentro. A luz proveniente de uma cena externa passa por um pequeno orifício, formando uma imagem invertida no lado oposto. A imagem e o orifício. Mais ou menos em 1600, foi adicionada uma lente no orifício, formando imagens mais claras. Logo, surgiram as câmeras escuras pequenas e portáteis. Mas ainda faltava um jeito de grudar a imagem na superfície após projetar. Isso foi em 1800, assim nasceu a fotografia. As primeiras fotografias que se conhecem foram tiradas em 1827 pelo inventor francês Joseph Niepce. Dentro da câmera escura, ele colocou uma chapa de estanho coberta de produtos químicos sensíveis à luz. A exposição levava 8 horas e era difícil distinguir a imagem na placa. Por volta de 1839, o outro francês, Louis Daguerre, aperfeiçoou seu processo de daguerreotipia com bons resultados. Na mesma época, o inglês William Fox Talbot trabalhava em seu processo de negativo e positivo. A grande vantagem dessa técnica era que o negativo produzido na câmera podia ser usado para se obter qualquer quantidade de fotografias positivas finais. Foi a partir desse sistema que se desenvolveu a fotografia moderna. A fotografia chegou ao Brasil em 1840, trazida pelo Abade Combes, capelão de navio escola francês, autor das 3 primeiras fotos tomadas por solo brasileiro. O Paço Imperial de Chafariz de Mestre Valentim e da Praia do Peixe, no Rio de Janeiro. O primeiro brasileiro a possuir uma câmera fotográfica foi Dom Pedro II, fotógrafo amador. Mark Ferres, mestre dos primórdios da fotografia brasileira, fotografou pela primeira vez índios negros e navios em alto mar. Escravos no terreno de café na província do Rio de Janeiro. Fotografia de Mark Ferres. No Museu Histórico Nacional há fotos de tropas fardadas, ruínas da igreja de Humaitá e o acampamento das forças brasileiras. Há outras feitas na Vila do Rosário, no ano de 1870, em que o Conde D, comandante-chefe brasileiro, participa da última fase da Guerra do Paraguai e seu Estado-Maior. Luiz Felipe Gastão de Orleans, o Conde D, marido da princesa Isabel. Outras fotos mostram a missa, campanha e ação de graça pela assinatura da Lei Áurea. Em 1878, o embarque, em 1879, da família imperial rumo ao exílio. No primeiro aniversário da República, Mark Ferres fotografou festa de comemoração diante do quartel do Exército. Juan Gutiérrez, fotógrafo utopista espanhol, registrou no Rio de Janeiro, na década de 1880, a revolta da Armada e documentou a campanha de Canudos, onde teria morrido. Algumas das suas fotos mostram edições antigas de Os Sertões, de Euclides da Cunha. Outras coleções importantes dos primeiros tempos da fotografia no Brasil pertencem ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O método de Talbot é utilizado até hoje. As primeiras fotografias eram feitas em preto e branco. Em 1907, os irmãos Lumière introduziram o processo de autocromia, o primeiro método prático de produzir fotografias coloridas. As câmeras de hoje são bem diferentes daquelas de 100 anos atrás.
graças à tecnologia moderna. Novos meios de registrar imagens foram possíveis. Existem até câmeras que tiram fotos eletronicamente, sem usar fios. Hoje, podemos tirar fotografias da Terra, tiradas por satélites do espaço, que podem informar-nos sobre muitas coisas, inclusive a localização de depósitos de óleo, de minerais, a camada de ozônio e o clima. Foto tirada do satélite. Consultas de previsão do tempo. Fotografia de alta velocidade são de extrema importância na ciência e na tecnologia, pois possibilitam o registro de uma fase ou de uma sequência de fases muito rápido, como, por exemplo, a explosão. Nuvem radioativa formada pela bomba atômica lançada em Hiroshima, em 5 de agosto de 1945. Em astronomia, a observação visual através do telescópio já foi quase substituída pela fotografia. Em 1986, o cometa Halley pode ser fotografado de perto. Também na topografia, um papel muito importante é exercido pela fotografia. Essa é uma foto tirada com o satélite na cidade de Brasília. Brasília em forma de avião. Usando uma lata. Trabalhamos aqui um princípio muito importante da ótica, a câmera escura. Para construí-la, precisamos de uma lata, tinta preta fosca, fita isolante, um prego fino, papel fotográfico preto e branco, solução reveladora, solução fixadora, 3 formas plásticas e lâmpada vermelha fraca. Em seguida, pintamos o interior da lata com tinta preta fosca. Fazendo o furo em os lados com um prego fino. Transformando assim a lata em uma câmera escura, que é o princípio de todas as câmeras fotográficas existentes. Tampamos o pequeno orifício com fita isolante. Logo após, foi necessário construirmos um laboratório de revelação. Esse laboratório tem que ser um local bem escuro e vedado com apenas uma lâmpada vermelha. Dentro deste laboratório, tiramos o papel fotográfico do envelope e o recortamos de tamanho que queremos a fotografia. Colocamos ele dentro da lata, de modo que ele fique alinhado com o furo feito na lata. Tampamos a lata, verificando com certeza de que a luz não irá entrar. Apagamos a luz e saímos do laboratório. Com a nossa máquina agora na mão, de preferência em lugar bem iluminado, fixamos o furo à direção desejada a ser fotografada. Retiramos a fita isolante do furo e esperamos por cerca de 1 minuto. Tampamos novamente e a foto está tirada. Voltamos ao laboratório. O laboratório sempre bem escuro, sem luz nenhuma, somente a lâmpada vermelha. Retiramos o papel fotográfico de dentro da lata e preparamos a solução reveladora em uma das formas plásticas, uma quantidade suficiente para que cubra o papel fotográfico. Então mergulhamos o papel fotográfico na solução reveladora de modo que o lado mais brilhante fique virado para cima. Movimentamos lentamente até o aparecimento da imagem. Não podemos deixar muito tempo nesse líquido, pois a imagem poderá ficar muito escura. Retiramos o papel fotográfico do revelador, agora com a imagem nítida. Mergulhamos na solução fixadora por alguns instantes. Depois lavamos em água corrente e a fotografia está pronta. Não é possível mostrar a fotografia sendo revelada, pois o laboratório não pode ficar aberto, porque o material é sensível à luz.
Com esse trabalho, podemos provar que fotografia é uma forma de registrar momentos através da imagem. Mostramos assim uma forma alternativa de fotografar, embora não usando as técnicas que hoje o mundo dispõe, pois a palavra fotografia é de origem grega e significa desenhando com luz. Agradecimentos a Deus pela nossa existência e pela oportunidade de mostrar aos outros que somos capazes de realizar grandes descobertas. Aos nossos pais, educar é o gesto mais bonito de amor, pois ele faz ressurgir a esperança dentro de nós. Então, por que não começar esse gesto na própria família? Agradecemos aos nossos pais todo o carinho recebido até agora. A direção, professores e funcionários, nossos cumprimentos por mais este evento e nossos agradecimentos pelo apoio que tivemos em nossa caminhada para a realização deste trabalho. Agradecimentos especiais. Foto Amaral, Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, Escola Municipal Dom Bosco, Ensino Fundamental. Meu nome é Caroline. Fernando. Grace. Eli. Luiz Henrique. Maria Dayana. Oscar. Priscila. Tiago. Vanessa. Viviane. Agradecemos a sua visita. Convidamos vocês a olhar a máquina fotográfica, as fotografias, as curiosidades e o laboratório que está lá fora. Não vamos tirar foto hoje por causa do tempo. Você vai fazer com 5 para fotografar?